o sino das notificações. O que acontece após a morte? E aí, para onde você vai depois que partir daqui? Será que você tem razão, meu amigo ateu? Acabou tudo? Será que você vai para Nova Jerusalém, meu amado e querido cristão, como afirmam alguns? Será que você vai para uma dimensão de existência consciencial, como dizem outros? O que de fato acontece após a morte? Lamartine Pozzella estará respondendo essa questão no Irmão Dias Podcast. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal favorito, ou Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero sinceramente do fundo do meu coração que todos estejam bem. Você já sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, você vai comentando aí. Vamos ver onde essa conversa vai parar. Lamartine Pozzella, Irmãos Dias Podcast, link aqui, ó, na descrição, tá bom? O link desse corte está aqui na descrição. Vambora, vai, play! Lamartine, e a alma que foi pro inferno, ela consegue sair do inferno ainda e se recuperar ou não? Não. Já encaminhada pro inferno já não tem mais salvação? Bom, primeiro que quando uma pessoa morre, sem Cristo ela não vai pro inferno definitivo. Ela vai para um lugar que chama Hades. É como se fosse um lugar de espera. Certo. Só no fim de todas as coisas, no Desculpa, já começamos assim. Ó. Está aqui o meu livro, O Inferno Não Existe. Está disponível na Amazon, na Booktube e também no Clube de Autores, link na descrição. Hades é mitologia grega. Hades é mitologia grega. O Novo Testamento fala o quê? Hades, que é herança já da mitologia grega, e faz o paralelo com o Sheol no Antigo Testamento, quando o Sheol já é interpretado, já ressignificado, com uma dimensão onde os mortos estão. Porque você tem essas duas etapas no Sheol, e eu mostro isso aqui, ó, no meu livro, O Inferno Não Existe. Porque Sheol literalmente é sepultura, beleza? Então aí você tem essa ressignificação do Sheol sendo utilizado com linguagem simbólica em diversos textos bíblicos para tentar dizer de um lugar dos mortos, e isso tem conexões diretas com o Garite. Então tudo isso eu trabalho aqui, ó, no meu livro O Inferno Não Existe. Então você tem Hades, você tem Geena, que literalmente era o vale do filho de Inom, né, o lixão, ali ao sul de Jerusalém, na Idade Antiga, né, do Israel Antigo e também da Palestina do século I, da época ali dos escritos dos evangelhos, né, que narra as histórias de Jesus. E você tem Tártaro, também no Novo Testamento, que também é oriundo da mitologia grega. Então você tem Hades, mitologia, que aí faz equivalência paralelística com Sheol, já ressignificado, porque Sheol literalmente é sepultura. Aí você tem Geena, Inom, vale do filho de Inom, beleza? E aí você tem Tártaro. Todas essas concepções são mitológicas, são utilizadas no Novo Testamento apenas de maneira alegórica. Esse negócio aí que você morre e não vai para o inferno, porque não tem inferno no Novo Testamento. Não existe isso de inferno. A palavra inferno não existe no Novo Testamento. É Hades, Geena e Tártaro. É isso. Então ele já está inventando aqui um inferno dele, do Lamartine Pozzella. Ou ele é Zoroastra e a gente não sabe. Ah, pode ser também. Pode ser também. Ele é Zoroastra e nós não sabemos. Que aí tem o Ramístiga. Você tem que passar pela ponte do separador ou ponte da separação. Então você tem etapas até chegar no julgamento para a condenação, para o Garodimo ou do Zak. Então, pode ser, ele é um Zoroastra.
Mas aí estão os Zoroastra ruinzinho também, né? Juízo final, que ela vai estar na presença de Deus e ali ela vai ser julgada e aí vai ser destinada para o que a Bíblia chama de inferno ou lago de fogo. Entendeu? Entendi. Mas depois que você saiu desta vida, não tem mais oportunidade. A oportunidade é nesta vida. Jesus conta uma história, que não é uma parábola, uma história de um rico e de um miserável. Calma aí. O rico era um homem que tinha tudo. Calma aí. Ele falou que não é uma parábola? Não. Eu quero botar a transcrição, não é possível. Calma aí, deixa eu voltar aqui, não é possível. Eu ouvi errado. De repente eu ouvi errado. Deixa eu voltar aqui. Não vou nem editar, vamos lá. Eu escutei errado, calma aí, vamos lá. Vida. Jesus conta uma história, que não é uma parábola, uma história de um rico. Ali, ó. Ele disse, ó, Jesus conta uma história que não é uma parábola. Isso aqui vai ser maravilhoso. Lembrando que eu já fiz aqui o vídeo, né, sobre o rico e Lázaro, e eu demonstrei, categoricamente, os textos que essa história já existia no Egito, já existia na Grécia Antiga, com outros personagens. Então ela aparece na Judéia com outros personagens, beleza? Mas a mesma estrutura narrativa. Um abastardo, um miserável, aí no pós-vida, o miserável com vida feliz e o rico em uma situação de condenação, miséria, né, no mundo vindouro e tudo assim. Então, olha só, esquece isso. Isso é sim uma parábola, e isso tem paralelos com literaturas que antecedem esse exemplo, esse motivo literário de parábola. Então, para com isso. Para com isso. Olha aí, ó, mal começou o vídeo, tá vendo? Se você já está aqui e vai se divertir comigo, digita aí, Lamartine Pozella. Pare com isso. Você tem que parar com isso, cara. Para de inventar as coisas. Olha aí. Jesus conta uma história que não é uma parábola. Dai-me paciência, vamos lá. E de um miserável. O rico era um homem que tinha tudo, mas ele nunca quis saber de Deus. E o pobre, interessante porque Jesus dá o nome dele, diz que ele chamava Lázaro. Ele era miserável, mas tinha entregue a sua vida para Deus. Os dois se encontraram nesse lugar chamado de o seio de Abraão, ou Sheol, ou Hades, Sheol no hebraico, no Velho Testamento, e Hades no Novo Testamento. Tinha um abismo entre os dois. De um lado, estava lá o rico sofrendo, não porque era rico, tá? Porque dinheiro não manda ninguém para o inferno. Pobreza não é virtude e nem riqueza é defeito. Sim. Tá? Não tem nada a ver com quanto você tem na sua conta, mas com o seu coração em relação a Deus. Esse camarada, o rico, ele vê o Abraão e ele fala com Abraão: pai Abraão, eu estou morrendo de sede aqui. Meu Deus. Pede para o Lázaro, que eles se conheciam, molhar o dedo e botar na minha língua, que eu estou morrendo de sede. Senhorzinho de idade. E Abraão fala para ele: não, ele não pode. Porque nós que estamos aqui não podemos passar para aí, nem vocês que estão aí podem passar para cá. Abraão. Aí ele falou: então deixa eu voltar para avisar os meus irmãos, para que eles não venham mais aqui. E ele falou: também não pode, porque daqui também não dá para passar para lá. Ele disse: eles têm a lei e os profetas. Na época era o Velho Testamento. Sim. A lei e os profetas. Ou seja, eles tinham o lugar onde eles poderiam ler e entender o caminho da salvação. Mas ele foi proibido de ir para o outro lado também não pôde aqui. Não. Praticar a justiça da lei. Praticar a benevolência ao órfão e à viúva, ao necessitado, ao estrangeiro. Esse é o contexto imediato correto. Porque é isso que é o exemplo de virtude dado no Antigo Testamento. Da prática da verdadeira religião, como Tiago aponta. Tá lá na Epístola de Tiago lá. Nada de caminho, de crença em Messias. Não. A prática da justiça, da bondade, da virtude.
do auxílio ao necessitado. Lázaro era o quê? O necessitado, o pobre. Aliás, eu vou deixar aqui na descrição também o vídeo do Rico e Lázaro, para vocês estudarem, verem as fontes e tudo mais, tá bom? E se vocês quiserem se aprofundar nestas temáticas, está aqui a minha obra, ó. Está aqui, o inferno não existe. Está aqui a minha obra, tá bom? Então, minha obra está aqui, é só comprar, link na descrição. Vai ser uma das melhores aquisições da sua vida, eu não tenho dúvida alguma. Mas vamos continuar nosso vovô aqui, nosso ancião, contando as histórias dele. Vamos lá. E também não pôde voltar para a vida para poder avisar os que estavam aqui. Então, a Bíblia é muito clara, viu, André? Salvação é só através de Jesus. A Bíblia diz, porque Deus amou ao mundo Mas calma aí, pô. de tal maneira que deu seu único filho para que toda... Não, amém, você está entrando na pregação, mas o texto que você acabou de mencionar fala que era obedecer a lei e os profetas. A lei e os profetas apontam para Cristo de acordo com a narrativa cristã através das hermenêuticas que o cristianismo fez do Antigo Testamento, onde o Cristo culmina a ser a figura messiânica aguardada. Mas isso é uma lente, tanto que a lente dos judeus é diferente. A lente dos judeus hoje oriundo dos fariseus é diferente. A lente dos fariseus era diferente. A lente dos saduceus era diferente. A lente dos essênios era diferente. E a lente do cristianismo é diferente. Então, Cristo é o Messias previsto nas escrituras judaicas de acordo com a vertente dissidente do judaísmo que posteriormente foi chamada de cristianismo. Então, isso também tem que ficar claro. É mais honesto a gente falar assim. Aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. O perecer é a condenação eterna. É. E a vida eterna é a antítese da perdição eterna. Mas como você tem acesso a isso? Como? Através da fé. Deus amou de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê Só não pereça, mas tenha vida eterna. isso. Uma pessoa que cometeu muitos pecados, Lamartine, o que pode salvar ela, né? Enfim, de um... Só não vai ter lago de fogo, que lago de fogo... Lago de fogo é uma metáfora, né? Então é um conjunto de alegorias que ali se expressam. Tem lago de fogo nos manuscritos do Mar Morto, tem lago de fogo em Enoque. Ih, lago de fogo. Vamos lá. né, de não ir pro inferno. Não é só quem cometeu muitos pecados, é todo mundo. Uhum. A Bíblia diz, todos pecaram Todos. e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Sem Jesus, ninguém se salva. Essa é a ideia Não é do só quem cristianismo. cometeu muitos pecados. Até aquela pessoa que viveu acima do padrão de todo mundo, se não entender que é pecador e que precisa do Redentor, que é Jesus, vai para o inferno. Uhum. Agora, o que ela precisa... E é verdade, essa é a lógica do cristianismo. Não é nem a lógica do Jesus dos evangelhos, né? Que o Jesus dos evangelhos não precisava nem andar com ele. Era seguir o que ele dizia, mas não precisava andar com ele. Entendeu? Essa é a lógica que o cristianismo construiu, mas a lógica de Jesus está na parábola dos bodes e das ovelhas. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31. Não tem nada de confessar, de ter que frequentar templo e erguer mão assim. Não estou dizendo que faça o que você quiser, obviamente, mas eu estou dizendo que a lógica... Inclusive, eu preguei isso no penúltimo domingo. Eu preguei isso no penúltimo domingo. Olha, a lógica de Jesus era fazer o conjunto de virtudes que ele apresentava. Então tem muita gente que torna-se seguidor de Jesus sem necessariamente conhecer Jesus, que está no conjunto de virtudes que ele apresentava. Se fizer isso aí, tá tudo certo. Aí depois vem Paulo, vem Atos dos Apóstolos. Aí vem esse negócio de aceitar o nome, confessar o nome, dizer o nome, proferir o nome.
Né? Mas se você for na leitura só dos evangelhos, ih, rapaz, a lógica é outra. A lógica é outra. É praticar atos de justiça, de virtude. Precisa fazer. O início de tudo, a Bíblia chama de arrependimento. Arrependa-se. O que é o arrependimento? O que é? Na palavra original, né, do Opa. Novo Testamento é metanoia, que significa mudança de mente. Noia é mente. Por isso que às vezes a pessoa fala, seu noia, Sim. vem daí. E metar é uma coisa que está aqui e vai para o outro lado. Por exemplo, você vai para a Grécia, o bellman, né, o cara que é o maleiro, ele é chamado de metáfora. Porque fero é pegar de um lado, carregar, e metar levar para o outro. Então, metanoia é um processo de mudança de mentalidade. Antes eu achar que não precisava de Deus, e agora eu entender que eu preciso de Cristo. Então, quando o Espírito Santo ele trabalha na mente de uma pessoa, dizendo, olha, se você não tiver Cristo como seu Salvador, você vai estar eternidade longe de Deus. Essa pessoa, nessa hora, ela entende, se arrepende, muda a mentalidade e pede para Cristo, para que ele seja o seu Salvador. Na hora que a Bíblia diz que você crê no coração e confessa com a boca, você está salvo. Teu nome é escrito no livro da vida. Eita, então a salvação, ela é resultado de uma decisão. Ó, a teologia é bem construidinha, bonitinha, hein? Metanoia, olha só, Lamartine Pozella. Só a parte do livro da vida que não é assim, né? Porque livro da vida também já estava lá nos apócrifos, né? Esse negócio de livro da vida tem uma tradição antiga, que era quando você tinha um nome lá vivo, que era um dos que estavam na terra, que estava dentro do clã, tinha o livro dos vivos, e você era arriscado quando você morria, do registro, né? Vamos chamar de livro assim, mas era tipo um registro, né, que se mantinha, né? E a ideia evolui daí que vai surgir, e aí vai ser toda aquela construção que acontece nos apócrifos, nos pseudepígrafes, e também vai parar no Apocalipse. Essa ideia já estava lá no apócrifo de Enoque também. Interessante isso, né? Mas vamos lá. Intransferível. Você não pode passar para o teu filho, para tua mulher é evangélica, ela está salva. Se você fizer essa decisão, olha aí, ó, você está salvo também. Se não fizer, ela vai para o céu, você vai para o inferno. É simples assim. O que uma pessoa precisa é reconhecer que não há salvação. A Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro nome. Isso é verdade. A não ser no nome de Jesus. Verdade. Então, nós evangélicos cremos que a salvação não é por mérito, não é por eu ser bom, não ser bom. Mas aí não tem aquela história de a balança que vai pesar, não. Mas aí é bem calvinista isso, né? Porque de acordo com Tiago, se você diz que tem fé, você tem que mostrar suas obras, né? É por isso que Lutero não gostava muito. Lutero não gostava muito de Tiago, não. Chamou de carta de palha. Ele não gostava. A religião verdadeira é cuidar de órfão e viúva. Se você diz que tem fé, cadê suas obras? Cadê suas obras? Quer dizer que cristão é muito fácil. É por isso que tá molezinha. Porque essa lorota de Lutero aí prevaleceu, né? Essa releitura paulina que isenta totalmente. Não, você não precisa fazer nada. Basta crer. É só você crer. Essa mecânica é terrorista, né? Terrorista, porque tudo é secundário. Que aí não basta você ser um bom ser humano, um bom pai, um bom marido, um bom irmão. Você tem que pertencer ao clã, economicamente, financeiramente, teologicamente, culturalmente. Não, você é quase... Não basta você ser um bom ser humano. Você tem que pertencer à nossa agremiação, à nossa gremiação religiosa. Senão não vai. Vai ficar difícil, né? Complicado isso, mas... Isso está prevalecendo. Não estou dizendo que isso vai mudar. Estou dizendo que é assim, tá bom? Deus é santo. Deus é perfeito. Um pecado
afasta o homem de Deus. Pô, mas então ninguém vai ser salvo? Por isso que ele mandou Jesus. Porque Jesus veio, nunca pecou, e voluntariamente ele recebeu a nossa culpa para a gente poder receber a sua justiça. Então, é isso, André. A salvação, ela é resultado de um entendimento, a metanoia, né, o arrependimento. Olha aí, de que ó. eu preciso de Jesus. Não só como um amigo, não só como avatar, Ih, mas cutucou os como esotéricos. Salvador. Você sabe que o nome Yeshua, que é Jesus, Cutucou os esotéricos, hein? Cutucou os esotéricos. Não Avatar. Olha aí, ó. Vocês aí, ó. Cutucou vocês, hein? Esotéricos, ó. Não, Avatar não. Nada de Avatar. Nada de modelo a ser seguido. Você tornar-se um Cristo... Não. Consciencial... Você tem que seguir a nossa agremiação religiosa. Eu, hein? Quer inventar moda? é salvação de Javé. Eita, de Javé. Ai. Botou Javézão no meio. Irmão Dias Podcast, link na descrição, tá bom? Você vai lá, assiste lá, link na descrição. Errado. Hades refere-se à sepultura. Após o julgamento, destino será o lago que Cara, não dá, mano, não dá. Coitado, olha só o nível do pessoal. A verdade bíblica, parabéns por dar esse tema, coitado do pessoal. Em 1984, sofri um acidente de moto em Recife e fui socorrido por um casal francês. Ainda bem que você foi socorrido. A última cena na Terra que me recordo foi dentro do hospital, alguém dando tapas na minha cara para eu dizer meu número de telefone e após dizer eu apaguei. Imediatamente eu senti meu corpo leve, muito leve e um alívio, mas em seguida entrei em um túnel escuro com imagens à esquerda e à direita e de um lado eram as coisas erradas que eu havia feito e do outro as coisas boas. Então avistei uma luz forte no fim do túnel e havia uma espécie de recepção e uma porta. Havia uma espécie de sentinela muito alto tomando conta desta porta, uma porta bem alta. Senti sede e muito medo e arrisquei falar alguma coisa tremenda e chorando. Eu quero voltar. Então este sentinela me disse assim: daqui ninguém volta. Eita, rapaz. Mas com uma voz arrogante de quem podia mandar. Eu comecei a tremer e tentei explicar que eu tinha um filho e que quando eu voltasse eu não faria mais nada de errado, mas ele, indiferente, retrucou: daqui ninguém volta. A sensação é de desespero, você não tem o que fazer e parece que ao passar aquela porta eu estava liquidado. Não pressentia algo bom. Então, no auge do desespero, eu lembrei, creio que o Espírito Santo me fez lembrar, já era crente, que quando eu era adolescente eu tinha me esforçado para ir na igreja. Caramba. Ai, caramba. Cara, putz, cara. Mas não tinha tido forças para preservar, pois o mundo me atraía muito e eu era muito jovem. Só que antes de deixar de ir à igreja, eu guardei um versículo da Bíblia que diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11, 25. Então eu disse assim para o sentinela: mas peraí, quando eu era menino e eu li que Jesus Cristo garantiu que mesmo que eu morresse, não terminei de falar o que eu ia falar, pois neste momento uma voz igual a um trovão disse assim: pode voltar. Pode voltar. Eu senti um alívio na hora e o sentinela gaguejando dizia assim: mas daqui ninguém volta. A voz não precisou pronunciar mais nada. O sentinela, muito contrariado, me disse assim: se você contar isso para alguém, vou trazer você para cá.
e você não vai poder voltar. Caraca. Calma aí. Eu tenho que ler isso tudo, eu vou até o final. Então, no momento que acordei, eu estava numa ala isolada do hospital e estava em um lugar muito gelado e o ar-condicionado estava ligado. E ao voltar, o peso do corpo voltou e as dores doía muito. E daí um gemido. Então eu escutei um grito da enfermeira. Ai, meu Deus do céu. E em seguida... E não, ele estava na gaveta? Acho que ele estava na gaveta, né? E em seguida ela voltou com um médico e eu ouvi nitidamente o médico mandando riscar o óbito e dizer reanimou tal hora. Então eu soube do ocorrido no acidente de moto, tinha tido traumatismo craniano na minha cabeça e ainda estava aberta e o sangue coagulando. Pô, calma aí, cara. Calma aí. E por um momento pensei que eu ia ficar paralítico, pois minha perna não mexia, uma delas havia quebrado o fêmur. Não bastasse os fatos narrados, de repente entra um francês acompanhado de um cônsul francês e um policial, e o francês que falava bem o português estava em êxtase, pois ele havia me socorrido e a polícia o deteve pensando que ele havia me atropelado. E então ele me disse assim: eu vim da França e estudo casos de pessoas que têm experiências de quase morte ou morte. Eu socorri você, estive aqui e vi você morto. Os enfermeiros e médicos haviam me dito que você havia morrido e eu não acreditava e consegui ver você e você estava morto, sem vida, e vi. Agora vejo você falando. Por favor, me diga o que aconteceu, pois vai me ajudar muito nas minhas experiências. Eu me lembrei da ameaça que o sentinela havia feito para eu não contar nada a ninguém e então fiquei com medo e disse, não posso contar. Ele insistiu e tornou a perguntar, mas aconteceu alguma coisa? E eu respondi, sim, aconteceu. Ele ainda tentou insistir e eu não contei e foi quando o cônsul me pediu se eu poderia testemunhar que o Antonier, esse era o nome do francês, não havia me atropelado e eu confirmei imediatamente e disse que me lembrava dele me ajudando. Mas você acabou de contar agora, né? Eu acho que você vai voltar pro lugar lá, porque você acabou de contar. Opa, vai vendo aí, você contou, hein? Fiquei 6 meses andando de cadeira de rodas e 8 anos depois, quando eu já estava totalmente restaurado, eu voltei ao Hospital da Restauração em Recife para tentar ter acesso ao meu boletim, mas já havia informatizado todo o sistema e não tive acesso. Hoje sei que não tenho que temer a ameaça sofrida desse sentinela e que Jesus Cristo honrou a palavra dele. E diz, aí, rapaz, mas aí os outros que morreram, né? Na mesma condição que você. Complicado, né? Não estou invalidando o seu relato, não, mas tem milhões que morrem e não tem essa chance aí que você teve, né? Então é complicado, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? João 11, 25 e 26. Com este meu testemunho perante os olhos de Deus, sem acrescentar e nem tirar. Que isso? Parece encerramento do Apocalipse. Acredite quem quiser acreditar. Isto aconteceu comigo. Rapaziada. Ou seja, não tem o que o Lamartine Pozella falou. É um túnel com uma portaria. Na portaria tem um sentinela que recebe as pessoas. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo aqui no seu canal predileto, favorito, Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê, não acredita em um Deus, meu amigo ateu, meu amigo agnóstico, olha, para mim não tem nenhum problema. Fazer o quê? Né? Tem gente que não acredita, tem gente que acredita, tem gente que tem seus relatos, suas experiências e por aí vai. Eu desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something
lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string.